Com uma formação sólida, você ganha chances de ascender socialmente. Esse é apenas um dos pensamentos do meu entrevistado de hoje. A fama, o sucesso e o caráter humanizado fazem dele um dos ícones em defesa da leitura no nosso país. E são histórias assim que inspiram este programa. Está no ar o Educação. Meu convidado é o ator e humorista Hélio de la Penha. Hélio, muito bem-vindo ao Educação. Um E prazer aí, falar com você. gente? Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Muito Hélio, vou bom. começar lá da tua infância. Tem Hum, uma história muito curiosa que você viveu em Vila da Penha e sonhava em morar na Praça Sans Penha. Então, assim, eu achei fantástica essa coincidência e vem daí o seu nome artístico. Quais são as sim. memórias mais marcantes ou a memória mais marcante dessa época da sua vida? A Vila da Penha, naquela época, isso, estou com 61 anos, então tem, enfim, quase 60 anos, 50 e tantos anos, que a Vila da Penha era um lugar completamente diferente do que é hoje, entendeu? Hoje é um bairro urbano, com shopping, BRT, o metrô perto, mas na minha época não era nada disso, era um bairro rural, né? Ele tinha muitos terrenos baldios, muitos campos de futebol, tinha uma liberdade tremenda ali, as crianças, como eu e meus amigos, a gente brincava à vontade, os pais ficavam tranquilos, a gente podia sumir de manhã cedo, voltar na hora do jantar, que ninguém estava preocupado, achando que alguma coisa de ruim estava acontecendo. Se a gente demorasse na rua, era sinal de que a gente estava se divertindo muito. Então, essa paz não tem a ver só com escola, pelo que eu entendi. Eu acho que tem a ver com todo um universo que a criança está inserida naqueles primeiros anos, né, de existência no mundo. É isso? Certamente, um ambiente familiar, uma tranquilidade nesse ambiente, nessa coisa social estável, né? Sem atritos. Meus pais não brigavam, a gente não testemunhava gritaria, jogação de chinelo um em cima do outro, não tinha essa coisa. A gente somos 5 filhos, né? E a coisa sempre transcorreu da maneira mais tranquila possível, entendeu? Tanto que a gente, nós, filhos, a gente nunca se envolveu em brigas, mesmo briga de rua, assim, com um colega, não sei o quê, nunca teve essa coisa assim. Nossa! Deve ter a ver também com temperamento, né? As pessoas têm temperamentos diferentes, enfim, reagem de forma diferente, né? Mas eu acho que ali, no nosso caso, isso contribuiu muito, entendeu? Para hoje eu ter esse espírito que você aí percebeu. E me diz uma coisa, você acha que eles escondiam quando brigavam, assim, iam para um canto, agora você mais adulto, olhando para trás, e também depois de conversar com eles como adulto, ou você acha que era deles mesmo? Era bem deles, porque assim havia uma discussão natural, entendeu? Sabe, um reclama do outro de alguma coisa, entendeu? Achava que uma coisa não estava certa, mas eu não acredito que eles fechassem a porta do quarto e aí se transformassem em outras pessoas, não. Eu acho que eles eram os mesmos dentro ou fora do quarto. E eles já se foram, né? Em 2018 morreram meu pai e minha mãe, mas a gente continua unidos, irmãos, a gente se fala. Eles tinham um discurso bem único, né? A questão da importância da educação, sabe? O rigor na disciplina, aquilo tudo era uma coisa que eles faziam muita questão, sabe? Uhum. Mas, por outro lado, também tinha um ambiente de brincadeira. Meu pai era bem espirituoso, sabe? A coisa era bem tranquila. A minha mãe foi quem me alfabetizou, e o meu pai também Professora, dava né? professora primária, e o meu pai também dava muita ênfase na educação, a um ponto tal, você vê que quando eu estudei uma escola primária com a minha mãe, né, e fiz a escola pública
lá na Vila da Penha, e eu fiz já o antigo ginásio, né, que seria hoje o Fundamental 2, eu fiz no Colégio de São Bento. E eu entrei já, o ano letivo já tinha começado, por várias outras questões lá, enfim, ela me tirou de um ginásio estadual que a gente não estava tendo aula nenhuma e me levou para fazer uma prova no São Bento, já fora do prazo e tal. E então eu entrei num colégio que era completamente diferente do nosso dia a dia, que socialmente nem se fala, né? Mas a questão a questão acadêmica também era bem diferente, porque já tinha aula tinha aula de francês. Então, o primeiro dia que eu cheguei no São Bento e tive uma aula de francês, e não era a primeira aula da turma, porque a minha turma já tinha tido aula de francês no ano anterior, e eu entrei já em meados de março. Então, para mim, as coisas estavam andando ali. A minha impressão foi que todo mundo falava francês. Cheguei em casa desesperado, chorando. Meu Deus, eles falam francês, não sei o que e tal. O meu pai, cara, comprou uma gramática, começou a estudar francês para me ajudar. Ai, que coisa linda, uma coisa incrível, realmente, entendeu? Ele sempre tiveram essa coisa de dar todo o suporte, todo o apoio para que a gente tivesse uma educação boa. Aqui eu falo sempre, educação, se você não se envolver, não cola, porque tem que estar todo mundo envolvido. Esse programa é desde 2015, desde que eu comecei a apresentá-lo, eu tenho aprendido muito, e todas as pessoas que eu converso, especialistas, falam dessa importância, dessa troca, de estar realmente envolvido, de escutar, mesmo que o tempo seja pouco, mas que aquele tempo que está dedicado à criança, ao adolescente, seja só ali, do pai, da mãe e da família. Você falou do que seu pai, né, ali com você, estudando francês, e também de uma educação rígida, rigorosa. Você falou assim, rigorosa quando tinha que ser, e mais leve quando tinha que ser. O lado do rigoroso, o que era essa educação rigorosa que você está chamando aqui? Bem, eu tinha bem mais deveres de casa do que os meus colegas de turma, né? Porque eu fazia os deveres que as professoras mandavam e minha mãe ainda tinha uns livros de exercício de matemática, exercício de português, nas férias tinha que fazer redação. Então, a gente tinha um esforço a mais, sabe? E eu acho que tinha a ver também com essa constatação de que o negro na sociedade ele tem que se empenhar mais para obter algum resultado, entendeu? Se você estiver na média, aquilo não vai te satisfazer. Então, eles sempre falavam isso. Olha, média não é para a gente, entendeu? Você quer uma qualidade de vida acima da média, você tem que entregar acima da média. Então, Perfeito. Não dá para ficar de molezinha e depois querer vida boa. Muitas vezes, né, se falar, você tem que falar que é o melhor da pessoa, o melhor do aluno, e não comparar com outros. E aí, quando você fala na média, acaba criando uma comparação. Como é que foi para você? E o que você acha que aconteceu ali que não te trouxe esse peso de ai, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que dar tudo de mim? O que você acha que aconteceu? Eu acho que justamente tinha uma formação ali, tinha um apoio que transformava as coisas, transformava a minha tarefa fácil, sabe? Eu não sentia dificuldade, não tinha um problema, sabe? Não tinha problema de aprendizado, não tinha essa dificuldade de absorver o conhecimento, entendeu? Então, por mais que eles cobrassem de mim, eu achava natural. Por outro lado, também não tinha grandes elogios quando tirava nota alta. Eu falava assim, olha, isso aí você não está fazendo mais do que a sua obrigação, não. Agora, o seguinte, os meus colegas, meus amigos da rua, cara, eles também sofriam, porque eles iam lá me chamar para jogar uma bola, jogar uma peladinha e tal. A minha mãe falava assim, não, o Elinho já vai. Vem aqui, entra aqui. Aí o garoto entrava para me chamar. Ela, agora senta aí e faz um dever. aí tinha que fazer pelo menos um problema,
resolver um ditado, alguma coisa assim, para ser liberado. Sério, eu tô toda arrepiada, que delícia! Muito bom. O que você traz de lição dos seus pais? Eu acho que, primeiro, uma tranquilidade, levar as coisas, levar os compromissos a sério e também ter uma responsabilidade grande ali e tal, ao mesmo tempo que ter um contato harmonioso, tranquilo, não só com os familiares, como com os amigos, com as pessoas da rua, ser educado, enfim, cumprimentar as pessoas, ser respeitoso com as pessoas mais velhas, enfim, eu acho que isso tudo assim foi passado para mim de uma maneira muito tranquila, não era uma coisa, uma imposição e bronca, porque, sabe, o tempo todo era conversado, era colocado isso de forma que a gente se sentisse à vontade e cumprisse o nosso papel. Eu acho que isso são informações assim bacanas. Inclusive, hoje, por coincidência, no dia que a gente está aqui gravando nossa entrevista, seria o aniversário do meu pai, ele estaria fazendo hoje 89 anos. Uau, que coincidência, né? A gente falando em educação. E aí, por falar em educação, eu fui conhecer a biblioteca que você apoia lá no Caju. Bora Legal. conferir? Legal, vamos ver. Conferir, então. Vamos lá. Vamos lá. A gente veio conhecer a Biblioteca Hélio de la Penha, que fica aqui no Caju, região portuária do Rio de Janeiro. A responsável pela biblioteca é a Silvia Maria dos Santos. Silvia, que tipo de público vocês recebem aqui? Então, nós atendemos todos os tipos de público, de todas as idades, moradoras aqui do local, até porque nós temos um acervo para isso. Mas a nossa demanda maior fica com as crianças. Vocês também seguem um projeto pedagógico? Sim, o nosso projeto não tem só eu como voluntário, existem outros voluntários. E todas nossas atividades são pensadas através de um plano pedagógico. A gente não faz atividades assim soltas, nossas atividades têm objetivos, enfim, tanto as questões dos vídeos, da leitura, que a gente vai passar aqui pelas crianças. Perfeito. E o ambiente é impecável, gente. Em cada mesa, álcool em gel, tem vídeo aqui, um monte de livros, esse grafite lindo aqui atrás. Durante a pandemia, como é que vocês estão trabalhando? A gente está seguindo as medidas que saem, né? E seguindo também as preocupações que existem, do álcool em gel, o uso da máscara, enfim, tudo para as crianças seguirem certinho, até porque a gente quer estar na atividade, mas a gente entende que é um momento delicado. Sim. E esse é mais um projeto que tem o apoio dessa menina de 13 anos, a Lua. Onde estará a Lua? Estou aqui. E com a mensagem que você deixa para o pessoal que está em casa? Gente, não se esqueçam de ler. A literatura te leva a lugares inimagináveis. Literatura é uma coisa que vai mudar a vida de vocês. E de muita gente. Vem e aí pro mundo da Lua. E aí, como é que é o mundo da Lua? Olha isso, Lá no gente. Gente, e do mundo da Lua, a gente volta pro estúdio. Hélio, que projeto incrível, eu fiquei apaixonada por essa biblioteca, parabéns por estar junto ali, apoiando, é tão importante isso. É muito legal. Eu fiquei muito honrado quando me convidaram para batizar essa biblioteca e logo avisei que, olha, se vai estar o meu nome aí, eu vou estar atento para a qualidade da entrega dessa biblioteca, entendeu? Que as pessoas fiquem satisfeitas, que a biblioteca tenha um acervo bacana e que tenha bastante atividades legais. Então, eu não quero ser apenas uma plaquinha na parede aí, não, sabe? E aí eu tive... Essa minha tarefa está sendo muito facilitada pela Associação Filantrópica A Arte Salva, que tem no comando dela a Aldaria, e pela equipe de voluntários que está tocando a biblioteca. As meninas e os rapazes são ótimos e estão sempre atentos, ligados. A gente está o tempo todo em contato. Vários amigos meus quiseram doar livros, não só os amigos, como também conhecidos. Como eu fiz uma campanha, lancei no Instagram e tudo mais, muita gente
enviou livros e tal, livros de qualidade, e a gente está montando um acervo. Agora a gente está organizando aquilo, né? Estamos catalogando o nosso acervo e preparando, na verdade, a biblioteca. Ela já está em atividade, você viu aí, tem crianças Sim. que vão lá e tal, mas a gente ainda não conseguiu fazer outras atividades ali. Aquelas atividades que você viu, elas já vinham da iniciativa, eram iniciativas que a associação já tomava e tudo. Aquele espaço foi bem propício. Essas meninas, Agnes, Silvia, a própria Lu Oliveira, que você esteve com ela lá, Samuel, Rodrigo, enfim, todo mundo super empenhado nisso. Mas a minha ideia é que a coisa vá adiante, que quando acabar esse período de isolamento, de pandemia e tudo, que a gente consiga fazer eventos ao vivo, presenciais. Eu quero levar escritores, tenho vários amigos escritores, para conversar com as crianças, com os adolescentes, atrair a garotada da região ali, os mais velhos, enfim, o pessoal. Estou muito ligado à coisa dos adolescentes, que geralmente ficam meio à toa e enfim, podem partir vulneráveis, né? Para um caminho errado, né? Então, eu acho que a biblioteca pode ser essa alternativa daqueles que, obviamente, quiserem essa alternativa, né? Então, estou muito assim, ansioso, animado para que as coisas voltem ao normal e a gente consiga realizar um trabalho bacana na biblioteca. Vamos voltar lá para o tempo da escola. Você falou nessa mudança, na dificuldade de adaptação. Eu imagino, já tinham começado as aulas, um colégio completamente diferente do que você estava acostumado. Qual foi o professor que mais marcou e que te trouxe uma lição que você guarda até hoje? Curiosamente, tem dois professores, meu professor de português, minha professora de matemática, eles são grandes referências para mim até hoje. O professor Cunha foi um professor que me ensinou gramática, ele era bem firme ali, era um ótimo professor, bem rigoroso também, mas eu gostava muito da coisa da gramática e aprendi bastante com ele, sabe? Recentemente, eu até fui visitá-lo, porque ele queria doar uns livros para a biblioteca. E aí, geralmente, os livros a doação dos livros, elas chegam para a minha biblioteca e para outras bibliotecas comunitárias através da instituição chamada Favelivro, que tem o Demésio e a Verônica Marcílio no comando. Mas, nesse caso, eu falei assim, não, professor, eu quero ir aí, até porque eu quero ver você e tal, e eu queria também entregar para ele, pessoal, em mãos, um livro meu, sabe? Resultado do trabalho dele, entende? E então isso foi um momento muito bacana, muito marcante. De outro lado tem a minha professora de matemática, a dona Sandra Carelli, que eu gostava muito. Ela me colocou muito interesse na matemática, muita curiosidade e tal. A matemática que o São Bento adotava era uma matemática diferente, moderna, mas eu me adaptei muito bem naqueles estilos de ensino. E a dona Sandra também foi ela quem me conseguiu o meu primeiro estágio na engenharia. Você fez engenharia de produção, né? Engenharia de produção. Dessa sua trajetória toda, dessa mudança toda, como é que você descobriu o humor na tua vida? Porque engenharia de produção, a gente para e pensa, caramba, mas no humor, como é que foi isso? O que você acha que te levou para o humor? O que me levou para o humor é assim, foi curioso que eu conheci o Beto Silva e o Marcelo Madureira e a gente estava fazendo, a gente além de ser da mesma turma da engenharia, a gente também participava do movimento estudantil. E todo aquele ativismo era muito sisudo, as pessoas dos partidos e tal, eles eram muito sérios, e enfim, e a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar justamente com o movimento do qual a gente fazia parte. Aí eu, sabe, essa coisa esse tipo de implicância, eu já exercitava lá com os meus irmãos, mas nunca tinha escrito um texto com a intenção
de fazer as pessoas rirem do que eu escrevi. E aí eu fui tomando gosto por aquilo, fui sacando de que maneira que eu poderia fazer aquilo mais com mais constância e tal, exercitando mais aquilo. E o fato da gente ter um trabalho coletivo, era o grupo do Caceta, que começou com nós três, e depois a gente ainda chamou o Bussunda, chamou o Cláudio Manuel, fez a Caceta Popular, um jornalzinho, um tabloide que depois virou uma revista e tudo. Esse trabalho coletivo fazia também que eu dividisse a minha angústia da criação com os meus amigos, né? Então a coisa foi crescendo. E aí você falou do Bussunda, e eu queria uma criatura amada por todo mundo, e eu queria que você me dissesse, Hélio, qual foi a lição, uma frase dele, algo que tenha te marcado muito e que você hoje pense ao tomar uma decisão, ao passar por alguma coisa na vida, enfim, uma lição que o Bussunda tenha te ensinado? Olha, o Bussunda tinha uma coisa que era uma serenidade que era invejável. A gente estava, às vezes, quebrando o pau sem saber, questão da audiência, e, enfim, todo aqui um problema enorme, e você olhava para o Bussunda e ele falava, calma que as coisas vão se resolver, entendeu? Mas isso não significava, calma, vamos esperar que a solução vai chegar, entendeu? Não, a gente tem que ir atrás da solução, mas a gente não precisa se desesperar, entendeu? Sabe? Se a gente hoje não fez uma boa piada, vamos voltar amanhã a piada chega, entendeu? Sabe? Então, esse tipo de certeza de que você, se dedicando, o resultado vem, era uma coisa muito que o Bussunda acabava passando para a gente, sabe? Era um cara bem... Essa tranquilidade, uma espécie de um zen budismo que o Bussunda praticava ali, que até dentro do próprio grupo era muito importante. Nós éramos 7 homens, enfim, havia discussões bem acaloradas ali e tal, e o Bussunda era meio um fiel da balança, porque você sabia que a opinião dele em relação a determinado ponto não estava sendo influenciada porque quem falou aquilo foi A ou foi B. Não, era a partir daquela ideia. Se a ideia era boa, vamos investir. Se a ideia não é boa, ele assim sério vai dizer, olha, não está legal, entendeu? As pessoas têm uma fantasia de que o humor é criado num ambiente descontraído e não sei o quê. Eu acho que contribui até, mas eu acho que contribui mais você ter uma vida descontraída e trazer isso na hora que você vai trabalhar. Agora, na hora que você vai trabalhar, aquilo tem que ser levado a sério. Então, a piada, a vírgula, a frase, ela era discutida à exaustão, entendeu? Outro dia eu estava conversando, estávamos numa entrevista, o grupo numa entrevista juntos, e a gente estava lembrando como é que a gente brigava por determinada palavra e tal, e nós éramos 7, nunca nenhum texto foi decidido por votação. Então, por maioria. Não, o grupo tinha que estar convencido de que aquela ideia era boa para ir ao ar. E, para isso, conversava, discutia, brigava, quebrava o pau, não sei o que e tal, mas depois saía para o almoço, todo mundo junto, sem problema nenhum, entendeu? Não guardávamos rancor um do outro, porque, sabe, a sua ideia porque o produto foi rejeitada. era bom. Porque o produto era bom e todo mundo chegava a essa conclusão. E, para finalizar, porque o programa passa voando, esse papo é tão gostoso sempre, e eu queria te fazer uma pergunta difícil. Como é que fica o humor nesse momento que a gente está vivendo, Hélio? Esse momento que a gente está vivendo, você tem que tomar cuidado para não ferir uma suscetibilidade. Enfim, as pessoas estão muito frágeis, e você fazer uma piada sobre alguém que já está sofrendo, isso é uma coisa que a gente procura evitar. Eu, pelo menos, procuro evitar. Enfim, tem o humor que eu falo, o humor não tem limite, quem tem limite são os humoristas. Então, tem gente que justamente gosta desse tipo de provocação. Eu prefiro que
prefiro rir com as pessoas do que rir das pessoas. Então, nesse momento, a gente tem que fazer um trabalho que dê um alívio para as pessoas, entendeu? Que, sabe, o noticiário está pesado. Você abre o jornal, é só notícia ruim. Você liga a televisão, são mortes em cima de mortes, enfim, falta de vacina, enfim, todo um certo desgoverno na história toda. Então, você tem que ser esse alívio, tem que ser essa válvula de escape, sabe? A gente fez várias campanhas, assim, com as pessoas sofrendo problema de câncer, sabe? A gente está até, inclusive, hoje com uma campanha sobre câncer no pênis, enfim, porque eu acho que o humor é uma ótima maneira de você tratar de assuntos delicados. Pois é, e como deve ser difícil isso, eu fico imaginando, Hélio, assim, para conseguir estar nessa linha que é tão tênue, né, entre você falar uma coisa que vai machucar o outro e rir com o outro num momento difícil. Por isso que eu precisava te fazer essa pergunta agora no final. Hélio, muitíssimo obrigada pela entrevista, foi um prazer falar com você. E, enfim, sucesso, parabéns por esse trabalho lindo que você vem realizando lá no Caju, e que eu tenho certeza que vai se multiplicar. Um prazer ter você aqui no Educação, aprendi muito ouvindo você. Muito legal, muito obrigado. Também foi um prazer falar com você, Dani. E eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo para seguir o perfil da biblioteca no Instagram, @Biblioteca La Pena, tá? Porque você vai saber do que a gente está fazendo lá. Também a gente dá dicas de livros, enfim, conversa com autores e tal. Já está no ar uma entrevista que eu fiz com a Luana Genot sobre o livro dela, Sim, a Igualdade Racial. E, enfim, tem muito conteúdo bacana lá e vai ter muito mais. Então, vai ser um prazer enorme ter vocês ali com a gente. Isso é maravilhoso. Agora, então, que é tudo pela internet, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Momentos de paz, saúde e até lá.